Livro de João, capítulo 5, verso 8 ao 14. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que podemos compreender desse evento é que esse homem enfermo, botei aqui entre parênteses, aprisionado, gente, 38 anos, 38 anos, não é 38 dias, é 38 anos aprisionado. Provavelmente encontrava-se nessa situação por causa de algum pecado da juventude, que consequentemente deu legalidade para que Satanás o mantivesse aprisionado. Vamos entender o seguinte: Satanás ele não tem permissão para arbitrariamente nos colocar num cárcere, certo? A pessoa tem que dar esse acesso. No reino espiritual, no reino de Deus, as coisas são extremamente organizadas. Não há nada desorganizado. Existe um tribunal, tá? Então, ali é muito mais do que o tribunal aqui que nós conhecemos aqui nessa terra. Muito mais organizado, tudo na sua devida ordem, os seus devidos protocolos. Quando a gente vê a história de Jó, a gente vê exatamente isso, Satanás comparecendo ali diante do Eterno no tribunal celestial, tá? Então, aqui este enfermo, com certeza, Satanás tinha algo contra ele que deu a Satanás permissão de o colocar numa prisão por 38 anos, certo? E ele estava ali, acomodado naquela prisão. E crendo em algo místico. Já falei isso num outro encontro, que eu não me lembro qual foi, que aquele tanque ali, onde eles esperavam aquele anjo mexer as águas, era um lugar de idolatria, tá? Era onde era adorado o deus Esculápio, era o nome do deus. Então, ali não era o lugar, ele estava no lugar errado, adorando um deus que não era o Deus que fez os céus e a terra. Então, ele não obteria cura ali naquele lugar de forma alguma. Era tudo uma ilusão, era misticismo para quê? Porque Satanás, ele quer nos ver eternamente presos. Eternamente, até o dia que ele vai nos levar para o inferno. Tá repreendido em nome de Jesus Cristo, né? Todos nós aqui, nós não vamos dar esse gostinho para Satanás, amém? Quando Jesus o adverte que não peques mais, deixa claro o motivo da sua enfermidade, da sua prisão. Vocês compreenderam isso aqui? Tá? Então, quando Jesus encontra ele lá, depois de curado, diz: veja que você já está curado. Primeira coisa que ele diz: você já está curado. Não peques mais. Não peques mais. Agora nós vamos entender um pouquinho melhor isso aí. Para que não, peguei um trechinho ali, né? Para que não suceda algo pior. No livro de Mateus, no capítulo 12, do verso 43 ao 45, diz assim: Irmã Roberta, lê para mim que eu vou tomar uma aguinha. Quando o espírito imundo sai do homem, através da confissão dos pecados e arrependimento genuíno, entre parênteses, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Abre parênteses, espíritos familiares. Por isso diz: voltarei para minha casa, abre parênteses, posse geracional, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Abre parênteses,
Esse é o perigo de brincar de ser crente. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, ou seja, aumenta o nível de aprisionamento espiritual. E entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então, vamos entender isso aqui baseado naquela situação anterior, tá? Por que Jesus Cristo, ele faz a observação para que não suceda algo pior, tá? Então, Deus quer o nosso bem, né? Cristo quer o nosso bem, nosso irmão. Então, eu botei aqui entre parênteses ali, que o espírito imundo sai do homem para que ele saia, tá? Verdadeiramente. E não volte mais. Tem que ser através da confissão dos pecados, tá? E isso inclui a confissão pelos pecados da nossa árvore genealógica, dos nossos antepassados, tá? Isso é líquido e certo. Que nós recebemos a influência, sim, não há como negar, das iniquidades dos nossos antepassados, tá? Então, vamos supor, eu confessei os meus pecados através, né? Como é que a gente vai compreender isso? Mais para frente vamos entender como que eu tenho esse entendimento do que eu tenho que me arrepender. Porque tem muitas coisas que a gente sabe, né? É escancarado na nossa vida o que a gente tem que se arrepender. Mas outras são pecados que são ocultos, né? Que a gente não sabe, até por causa que muitos dos nossos antepassados a gente nem conviveu. São antepassados que a gente às vezes não conhece nem o nome, né? Então, vamos supor, então a pessoa confessou os pecados e teve um arrependimento genuíno. Esses demônios, se você segue esse caminho de Techuvá, entendendo que à medida que saem esses espíritos imundos, a tua casa, a casa, né? Casa, nós, né? Nós, casa, ela vai sair, vai ser desabitada por esses espíritos imundos e nós temos que trazer, né, para dentro de nós o quê? Porque a casa não pode ficar vazia, entendam isso. A nossa casa não pode ficar vazia, ela tem que ser preenchida pelo Espírito Santo. Aí está o segredo, tá? Então, através desse processo de cura e libertação, que não é do dia para a noite, não é simplesmente num dia você entrou na igreja, eu aceito Jesus e está tudo certo, é um milagre, aconteceu tudo. Não, não é dessa forma. E por esse tipo de ensino errado que muitas pessoas têm deixado as igrejas. Porque continuam aprisionadas, não vê mudança na vida, muito pelo contrário, estão cada dia mais acorrentadas e aprisionadas por Satanás, tá? Então, eu tenho que trazer para dentro dessa casa o Espírito Santo e manter o Espírito Santo dentro dessa casa. Ok? Eu tenho que manter, certo? Bom, vamos supor que uma pessoa, eu gosto de usar exemplos práticos, tá? Ela não teve esse entendimento, não foi ensinado sobre cura e libertação. Ela entra numa igreja, ela manifesta demônios, tá? Aí vem um pastor ou alguém ali encarregado, expulsa aquele demônio. Realmente, ele expulsa, tá? Ótimo, a pessoa, naquele momento, ela fica liberta, certo? Mas ela volta para casa sem nenhuma instrução, ninguém ensina o que ela tem que fazer depois daquilo, que ela tem que, como é que continua a sua vida, né, com Deus, leitura da palavra, isso que vai trazer, né, a cura e libertação para nós através da palavra. Ninguém ensina isso para ela. Ela volta para casa, segue a sua vida normal, não tem ali, como Cristo disse, vai, não peques mais,
Não tem ninguém para dizer isso, e ela vai e continua na mesma vida de pecado, de erros, certo? O que vai acontecer? Aqueles espíritos, aqueles demônios que saíram, que foram expulsos, porque tinha um homem de Deus ali que expulsou, ok? Alguém ali que tinha autoridade, tinha uma vida reta diante de Deus, e ele expulsa, porque sim, nós temos essa autoridade em nome de Jesus Cristo de expulsar demônios, e eles têm que obedecer. Então esses demônios saíram. Mas aí o que acontece? Ele anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por que eu botei espíritos familiares? Existem demônios que eles se instalam nas famílias, espíritos familiares. Então, o demônio lá do teu tataravô veio para o bisavô, veio para o avô. Aí, à medida que vai morrendo as pessoas, vocês acham que morre o demônio junto? Não, o demônio não morre. E o demônio, esses espíritos malignos, eles precisam de um corpo. Eles precisam de uma habitação, assim como o Espírito Santo quer habitar em nós. Eles querem também, eles precisam de um corpo. E eles ficam naquela família. São espíritos familiares. Então, morreu aquele, vamos supor, avô, ele vai para o pai. Morreu o pai, vai para o filho. E assim vai indo. Então, ele não quer outra família. Não, ele gosta daquela família. Gosta, né? Ele quer aquela família. Ele já está há anos naquela família. Ele volta para aquela pessoa novamente. A casa está varrida e adornada. A pessoa não entendeu, né, que ela precisava trazer para dentro desse um genuíno arrependimento, ou seja, não cometer mais, né, não pecar mais, se lavar com a palavra, trazer o Espírito Santo para si, né? Então, não sabendo disso, pela ignorância, pela falta de conhecimento, ou talvez porque a pessoa, ela continua, né? Ela quer continuar nessa vida também, tem esses casos, né? Então, esse espírito familiar volta. Ele diz, voltarei para a minha casa, posse geracional. Ele tem posse dessa família, tá? Então, encontra vazia e varrida e ornamentada, tá? Eu botei aqui, perigo e brincar de crente. E traz, e não vem sozinho, não, ele vai traz 7 espíritos, né? E o estado daquela pessoa vai ficar muito pior. Só piora. Eu não sei se você conhece pessoas, sim, que a vida piorou, só piorou. Ficou mais atormentada, ficou mais depressiva, ficou mais doente. É isso que acontece, tá? E entrando, habitam ali, o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá esta geração perversa. Isso lembra perfeitamente o pecado da apostasia de Israel, repetindo Ouroboros, que eu já falei antes, né, os ciclos repetidos de apostasia. Servidão, clamor e livramento. Então, nós temos que romper este ciclo. Amém?